Sejam bem-vindos, bem-vindas, cada um de vocês, irmãos e irmãs, ao nosso momento de estudo bíblico online. Mais uma semana e sempre às terças-feiras tocando um tema sobre doutrina. Já há 2 semanas estávamos aí sob a liderança do Richards e o grupo estudando sobre escatologia, a escatologia inaugurada, pois estudamos sobre escatologia futura, alguns temas, e hoje, dentro desse tema de escatologia futura, o desdobramento dessa escatologia futura, as coisas do fim, falaremos sobre ressurreição, a ressurreição dos mortos. E, como é de costume, nós queremos dar início a esse momento de estudo bíblico em nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e oramos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, nós te damos graças e louvor por Tua palavra estar presente em cada lar, em nossas vidas, e por esta palavra, Senhor, manter em nós viva a chama da ressurreição. Essa ressurreição que foi inaugurada através de Teu Filho Jesus Cristo, sendo Ele a primícia dos que dormem, é também a certeza de que nós, em unidade contigo pelo batismo que recebemos, também ressuscitaremos, deixaremos este corpo de sofrimento, de dor, e também nos encontraremos com todos aqueles que já estão contigo na glória. Convidamos a Ti, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que abra nosso entendimento, para que nos faça conhecer, compreender e, acima de tudo, crermos na Tua mensagem viva e salvadora, que nos garante vida em plenitude, já agora e por fim contigo no dia do juízo final, em corpo glorificado semelhante ao do Senhor. Acompanhe-nos, Senhor, ao longo desse estudo, por Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Sobre a tumba quem triunfou, a vida ao nosso favor, já não teremos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva da morte e pecados os seus. Vida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Céu sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te dão ao nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Vida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, damos-lhe todos honra e louvor. Conhecidos cristãos, Cristo nos traz real salvação. Glória cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Vida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Alegria, Cristo servir, sempre confiando a Ele seguir. Aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glória cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados dos seus.
senhora lembrou da canção. E nós temos feito esses estudos com base em um documento da nossa igreja, falando teologia para hoje, um estudo sobre escatologia e milenarismo, né, os tempos do fim. Esse escrito aqui que foi publicado em 2003. Né? Hoje, falando então sobre esse tema, nós queremos seguir aqui nossa sequência e falando sobre a ressurreição do corpo. Né? Primeira coisa que nós temos aqui para conversar. Nós fizemos uma separação de semanas, né? Numa semana vimos a escatologia inaugurada e as promessas que foram feitas no Antigo Testamento e assim cumpridas em Jesus Cristo. Por isso nós vivemos nesse tempo da escatologia inaugurada, já tendo como cristãos essas bênçãos conquistadas por Cristo em nossa vida. Por isso o já que o professor Brunzel destacou algumas semanas atrás. E assim a escatologia futura, que ela focaliza esses eventos. Essas duas visões elas foram meio que separadas, apesar de estar o tempo todo na teologia, às vezes elas foram focalizadas de modo diferente. Se pensar em Lutero focalizava mais a escatologia futura, visando mais os tempos em que Cristo voltará novamente. Os teólogos, depois de Lutero, ali no século XVIII, século XVII, eles já focalizaram mais a escatologia inaugurada, o presente, o agora. Estamos salvos e temos essas bênçãos já no agora, desde o nosso batismo. E a partir do começo do século XIX, alguns teólogos começaram a pensar de forma diferente, no sentido de que não é uma coisa ou outra. Apesar de nós darmos mais ênfase em uma coisa ou outra, não é. São as duas coisas, é o já e ainda não. Então, apesar de serem duas visões que, por vezes, parecem estarem distantes, elas estão totalmente relacionadas nessa tensão que o luteranismo vai tratar. Né? Estamos salvos, recebemos as bênçãos a partir da obra de Cristo, e aí o nosso batismo vai nos trazer isso também, mas ainda aguardamos o dia da ressurreição do corpo, que é o nosso tema de hoje, né? Ainda aguardamos o dia da vinda de Cristo, o segundo advento, né? Tomamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, como o maior tratado, né, pelo apóstolo Paulo acerca da ressurreição dos mortos. Tá? Coríntios traz, né, algumas bases doutrinárias. Nessa carta de Coríntios, Paulo fala sobre a importância na diferenciação dos dons, né, que ele vai trazer lá no capítulo 13, o maior dos dons, né, a fé, a esperança e o amor. E lembrando, nesse sentido, uma questão prática que havia na igreja. Então, a temática principal da carta é essa da falta de união por causa de uma interpretação errada acerca dos dons, né, dos carismas do Espírito Santo. E ele também aproveita e traz algumas doutrinas muito fundamentais para dentro da igreja. Né? Uma delas no capítulo 11, onde ele tratou o tema da Santa Ceia. Né? Ali tem um aporte doutrinário muito intenso sobre a Santa Ceia, no capítulo 10 e 11. E agora, no capítulo 15, ele se debruça sobre o tema da ressurreição. Né? E outros textos também a gente pode buscar ao longo do estudo de hoje, mas aqui quando se fala, onde se ensina, né, onde está debruçado o grande ensino sobre a ressurreição, o capítulo principal para a gente dar um norte, assim, uma conversa boa, é 1 Coríntios capítulo 15. E é o meu convite, então, que nós comecemos a fazer uma leitura e, conforme a gente vai avançando na leitura, também trazemos alguns comentários. Tá bom?
Então vamos começar com a leitura dos primeiros versículos, né, de 1 a 11. Eu coloquei aqui para que dê tamanho suficiente para que todos possam ler. É a nova tradução na linguagem de hoje, né, Richard? A leitura, né? É a NAA. A NAA. Tá. Então, a Almeida atualizada, né? Nova Almeida atualizada. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se tiverem a palavra assim, tal como eu a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Interessante, essa primeira frase de Paulo, ele está deixando bem claro que ele não está pregando ou criando doutrina nova. Isso é um ponto muito importante que o apóstolo Paulo nos traz aqui como destaque, né? A igreja cristã não necessita criar de tempo em tempo ou a cada geração uma nova doutrina. Basta que ela se debruce naquilo que a Escritura já tem revelado, né? E que Paulo viveu ali naquele primeiro século, né? Junto com a igreja, pela revelação direta também do próprio Senhor, mas muito disso a partir dos seus estudos, os esclarecimentos que ele teve depois da sua conversão. Na Santa Ceia ele também faz isso, né? Ele vai dizer, olha, eu passo para vocês aquilo que também recebi, né? E aí ele descreve a narrativa ali de Mateus, Marcos e Lucas acerca da Santa Ceia, como Jesus procedeu, né? E o mais importante, o que ele disse, né? E as implicações das falas de Jesus acerca da Santa Ceia. Aqui ele repete o mesmo procedimento. Ele não está criando nada novo, né? E é importante destacarmos isso, porque ao longo da história, algumas pessoas se levantaram dizendo que Paulo criou doutrinas novas, né, diferentes do que era a tradição da igreja primitiva. Ele vai dizer: entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui só mais um destaque, irmãos. Nós vimos nas leituras e em estudos anteriores sobre a carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai defender o seu apostolado, né, o seu ministério, porque lá havia uma liderança na igreja de Corinto que questionava se Paulo era de fato ou se deveria ser respeitado como apóstolo, porque ele não caminhou com os 12 durante os 3 anos com Jesus, né? Até mesmo Matias, que depois foi chamado para ocupar o lugar de Judas, né? Ele foi escolhido dentre os que caminharam com Jesus. E agora Paulo, né, de perseguidor agora se torna apóstolo, isso foi questionado dentro da igreja. E ele defende o seu ministério lá em 2 Coríntios. E ele está dizendo aqui, de maneira não com ostentação, mas ele vai dizer, se formos olhar por critérios, né, de caminhada, ele nem deveria ser chamado apóstolo. Mas sabemos isso, a igreja reconhece, a autoridade de Paulo vem por esse encontro e a promessa do ministério que Deus, né, através de Jesus Cristo, entrega nas suas mãos, lá naquele encontro que ele tem registrado em Atos capítulo 9. Cadê? Onde estou? Sim. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou.
E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. O que ele quer trazer aqui nessa última frase é que ele, de novo, reafirmar que não é por causa da pessoa, e sim pela autoridade da mensagem. Em outro momento, Paulo vai dizer: qualquer outro que pregue um evangelho diferente daquele que foi trazido por nós a vocês, seja considerado maldito. Porque há uma unidade de pregação, uma unidade de ensino. Um dos motivos pelo qual Paulo, Pedro e toda a igreja do primeiro século se reuniram em Jerusalém. Isso, se não me engano, está agora em Atos capítulo 13, a discussão da igreja no primeiro concílio. Não é um Paulo que prega um evangelho que favoreça a graça e um Tiago, um Pedro, um evangelho que talvez favoreça a tradição judaica. Não, a igreja se reúne, discute talvez diferenças ou interpretações do que estava acontecendo na praxe da igreja e entra num consenso de um corpo doutrinário. Isso é importante a gente olhar no primeiro século, na igreja cristã, que Paulo está aqui defendendo. Não importa que seja eu ou que sejam eles. O que importa é a mensagem que estamos pregando, e essa mensagem ela tem sustentação, ela tem unidade. Assim vocês creram, e aí entramos no assunto da ressurreição. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. O que Paulo está trazendo até aqui em termos dessa pregação, irmãos, dos versículos 12 e até essa parte, é a importância dessa confissão doutrinária. Quando nós falamos também no credo apostólico, creio na ressurreição dos mortos. Qual a importância, qual a abrangência dessa declaração de fé? Aqui ele está dizendo, diferente talvez de outras opiniões, eu tenho aqui uns textos também que são trazidos, lá em Mateus 22, quando os saduceus vieram questionar Jesus quanto o que aconteceria, e eles trazem uma narrativa lá, um caso hipotético, de como seria o estado dos mortos após a ressurreição. E nessa fala, ou seja, os saduceus não acreditavam, não criam na ressurreição. Mas mesmo assim questionavam Jesus para tentar colocar Jesus numa contradição doutrinária. Para eles, ressurreição ou reencarnação, que eram modos que eles pensavam, de retomar, que o espírito voltava de novo num outro corpo, isso não fazia uma diferença.
Então a gente começa a ouvir aqui do apóstolo do apóstolo Paulo, que esse relativismo doutrinário acerca de vida após a morte, né, como esse espírito que na morte é separado do corpo, como ele retorna, né, ou como ele vai estar de novo presente, ou ele se mantém no dia do juízo final. Esse relativismo que os saduceus ensinavam e que hoje nós vemos disseminado ao nosso redor na doutrina dos espíritas, né, que, ao meu ver, assim, ousam tomar o evangelho e o distorcem, né, ao ponto de afirmarem o evangelho segundo o espiritismo, é um livro fundamental para eles. Essa visão relativista, ela é muito perigosa, né? E nós não podemos abrir mão. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo bem claro aqui nesses versículos, né? Pensar ou acolher qualquer pensamento que ponha em dúvida a ressurreição dos mortos e o que implica essa ressurreição dos mortos, leva, em consequência, a até mesmo uma falta de firmeza acerca da ressurreição de Cristo e daquilo que pregamos, né? Então isso ele está trazendo aqui a complexidade, como que esse desdobramento pode chegar ao ponto de que, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, né? Ou seja, se Cristo não ressuscitou, também não ressuscitaremos e tal. E ele vai dizer, a nossa pregação é vã, vazia e somos pessoas infelizes, né? Então, depois de ele levar essa tese, né, que estava sendo sugerida já no primeiro século, de que não haveria ressurreição, de que a pregação dos apóstolos de uma ressurreição, ou seja, o corpo depois da morte recebe, o mesmo corpo recebe o seu próprio espírito, né, essa unidade de corpo material e a personalidade espiritual do indivíduo, de que Deus se interessa e, ao resgatar, ele resgata essa unidade, né? Deus não distingue, nem desconsidera, nem despreza corpo material, né, em detrimento da personalidade espiritual. Para ele é tudo uma coisa só. Paulo está trazendo as implicações e chega a esse absurdo, né? Olha para onde a gente vai. E aí ele chega. Agora vamos voltar aqui. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e sendo ele mesmo a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, quando nós falamos sobre ressurreição, aqui o nosso caderno nos traz, né, um resumo desse ponto, num parágrafo aqui que nós temos. A ressurreição geral do corpo é verdade central da escatologia bíblica. As Escrituras ensinam claramente que o Deus triuno ressuscitará corporalmente todos os mortos na segunda vinda de Cristo. Dará a vida eterna aos crentes e entregará os descrentes à eterna condenação. Alguém teria alguma pergunta, assim, alguma coisa para a gente disparar esse nosso primeiro momento? Eu só tenho um comentário em cima desse texto brilhante de Paulo que nós lemos ali. Eu lembro do professor Gerson, né, professor lá do seminário, quando ele estava dando essa aula de escatologia para a gente, e ele também usou esse mesmo texto, desculpa, para explicar alguns temas da escatologia para nós. E aí, quando chegou nessa parte retórica de Paulo, olha, se Cristo não ressuscitou, então vocês estão dizendo isso, isso, isso.
então é vã a nossa fé. E aí, no final, ele vai dizer: nós somos os mais dignos de dó por estarmos tendo a nossa fé em algo que é vão. E, e é algo interessante, porque lembra muito quando, lá em Atos, quando nós passamos por um dos textos em que um dos grandes romanos lá, ele vai dizer assim: olha, se essa seita religiosa aí dos cristãos, ela for algo que é humano, então certamente vai desaparecer. Agora, se é de Deus, então a gente não pode ficar no caminho. E é algo que Paulo está fazendo aqui também. Olha, se nós estamos tentando brincar com a palavra de Deus, estamos colocando aqui coisas que não são escriturísticas, não são propriamente verdades, né, vindas do próprio Deus, então nós estamos brincando com algo sério, nós somos os mais dignos de dó. Eu acho sensacional esses modos como esses grandes pensadores, né, Paulo e o carinha que eu esqueci o nome agora lá de Atos. Gamaliel Gamaliel, isso. ele era um dos integrantes, né, do Sinédrio. Né? Ele era Uhum. judeu, ele fazia parte do grupo dos judeus. Foi um dos Mas, mestres de Paulo. inclusive, o Paulo deve ter aprendido isso com ele, desse modo. Olha, se a nossa base bíblica é Deus, então a gente não pode tentar mexer, burlar ou colocar ensinos que não são verdadeiros, porque se ele é Deus de fato, se é o Deus verdadeiro, e nós formos tentar mudar os ensinamentos dele, então nós estamos mexendo com coisas sérias que há condenação para nós mesmos. Isso é coisa séria. Isso. É o que Paulo chama a atenção já no começo aqui. E eu acho sensacional esse texto, eu gosto muito dele, por causa dessa veracidade como o próprio Paulo trata todas as questões. Eu faço esse grande destaque, eu acho ele muito sensacional. Muito bem, muito bem. Ou seja, o que nós estamos discutindo nesses temas, desde que nós pegamos, né, acerca de doutrina nos catecismos, né, e agora aqui pegando um tema de escatologia, como foi pedido já no nosso grupo, nós não pretendemos criar ou repartir ideologias, embora a gente saiba que existam muitas, né, não é difundir ideologias humanas, mas como o próprio apóstolo Pedro escreve na sua carta, né, que nós saibamos responder àqueles que nos perguntam acerca da nossa fé, da nossa esperança. Né? E a nossa esperança não pode ser confundida, porque confundir a nossa esperança ou a nossa confissão, especialmente acerca desse tema de ressurreição dos mortos, né, ou reencarnação, que é o tema que entra em confronto com esse aqui, são as questões, né, como virão, né, como se dá a vida após a morte. Né? O ser humano continua vivo apenas em espírito, ele continua vivo, ou seja, na sua integralidade, corpo e espírito, e brincar com isso ou difundir ou tentar mesclar esses pontos de vista como se fossem perspectivas coerentes ou que se dialogam, brincar com a própria confissão ou a própria divindade. Né? E com Deus, diz o apóstolo Paulo, com Deus não se brinca, né? De Deus não se zomba. Bom, como tudo que nós temos estudado, né, também com relação à ressurreição das pessoas, ressurreição do corpo, isso não se restringe a uma única pessoa da Trindade, mas a Trindade trabalha em harmonia, né, de maneira coesa, em torno deste tema. Ou seja, Deus triuno participa tanto na criação, participa na obra da restauração, da justificação, bem como também na
mensagem ou na doutrina da ressurreição dos mortos. O primeiro texto que nós temos, João 5:21, né? Onde é dito lá: assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Né? Esse texto, deixa eu pegar aqui. Essa passagem é propriamente Jesus nos ensinando. Isso, palavras do próprio Cristo. Né? Em que ele está explicando acerca da sua missão, né? Que ele veio não apenas para morrer pelo povo, né? Ou para que acontecesse a sua morte, mas a ressurreição dele, né? Promoveu, né? Ou promove, isso João traz, promove, certifica, primeiro, da sua autoridade, da sua natureza como Filho de Deus, né? E assim também fala dessa recompensa, né? Ou deste selo de aceitação que o próprio Jesus entrega sobre aqueles que são os salvos, né? Aqueles que são convertidos à fé pelo Espírito Santo. Né? Então, o dia da ressurreição, que ele vai chamar e ressuscitar também todos os mortos para a vida eterna. Né? Ou melhor, todos os mortos não, todos os crentes, né, para a vida eterna. Todos os mortos ressuscitarão, mas aqui o texto fala daqueles a quem o Filho ressuscitará para a vida eterna. Né? Então entra aqui esse primeiro aspecto. João 5, 27 a 29 também é o próprio texto, né? E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Quem deu autoridade? O próprio Pai. Né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz do Filho. Né? E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Qual a diferença entre esses dois modos de ressurreição aqui, pessoal? Como distinguir ressurreição da vida e ressurreição do juízo? E o apóstolo, o que Jesus estaria dizendo aqui nesse ponto? Alguém? A ressurreição, né? A ressurreição da vida é o que Cristo coloca interessante quando a gente faz a conexão dessa fala de Jesus com João 3,16. Perdão, com João 3, ali de 16 a 18. Né? Lá em João 3, 16 a 18, Jesus fala sobre a missão do Filho e sobre o juízo final, quando ele toca ali nos versículos, deixa eu pegar aqui, 16 a 18. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Ou seja, a visão de tribunal, né, ela tira, né, ela é restrita aos não crentes. Né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o dia da ressurreição final, também Jesus explica ou traz um ensino acerca disso
em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46, na distinção entre o grupo que fica à sua esquerda, né, os que são condenados, porque ele fala ali de ressurreição para o juízo, né, e o grupo que fica à sua direita, os benditos do Pai, os que ficam então para a ressurreição da vida. Essa distinção após a morte, né, que será manifesta publicamente no dia do juízo, é a distinção dos que creem, portanto, né, essa ressurreição para viver no corpo, né, no corpo e com o espírito, essa promessa que o Senhor traz de estar com ele no reino para a eternidade. E de um outro grupo, aqueles que não creram. Portanto, Jesus Cristo é a chave, né, dessa separação, o canal de distinção, de separação entre os que vão para a vida eterna e os que vão para a condenação eterna. Lembrando que nós, nesse ponto, não sei se já chegamos a discutir isso em outros pontos, mas a nossa visão bíblica acerca disso é que, assim como viveremos em corpo e espírito, vamos chegar a que tipo de corpo é esse mais à frente, viveremos em corpo e espírito numa eternidade, né, com Deus no céu, também aqueles que forem ressuscitados, né, para a condenação, os dessa ressurreição do juízo, da mesma maneira viverão, né, uma eternidade de condenação ou de tormento, um lugar distante de Deus, onde Deus não habita, né, sob o juízo que Deus já tem estabelecido para Satanás e os seus seguidores, os seus anjos, né, os demônios. Então esse é um ponto de distinção, né, quando no dia do juízo final Jesus clamar, né, chamar, e todos os que estiverem mortos serão ressuscitados. E imediatamente acontecerá essa separação pública, né? Importante lembrarmos isso, essa separação pública no dia do juízo final. E o último texto aqui, a obra trinitária, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, a pergunta: de que maneira o Espírito Santo participa dessa doutrina ou desta obra da ressurreição? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo que nós recebemos no batismo, ou seja, essa confissão de fé que nós fazemos hoje, é o penhor. A palavra penhor lembra garantia, né? É o sinal de garantia de que também ressuscitaremos. O Espírito Santo já é uma garantia da ressurreição antecipada. Não sei se dá bem para a gente dizer assim, mas o texto usa, né, vós que fostes batizados em Cristo, né, morreram com Ele para o pecado, pelo vosso batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, né, também vocês vivam essa novidade de vida. Ou seja, vocês desfrutem essa nova vida que vocês têm pela promessa. O já e o ainda não, né, Richard? Seria por aí, né? Mais uma vez, atenção. Atenção, né? O batismo me dá essa segurança da ressurreição futura, uma vez que é pela ação do Espírito Santo que eu digo, eu creio, né? Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu creio que Ele é o meu Senhor, eu creio que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Então, é o Espírito Santo que me permite dizer Senhor, Senhor, né? Usando termos bíblicos aqui, é quem me permite dizer esse Senhor, Senhor, essa confissão, e é, portanto,
também a garantia de que no dia do juízo eu não serei confundido, né, entre a ressurreição da vida e os que ressuscitarão para o juízo. Tá? O que, em outras palavras, está aqui passando é isso. O Pai trabalha com o Filho e o Espírito Santo para nos dar a segurança da nossa ressurreição. Você vê, o tempo todo nós estamos falando sobre algo que vai acontecer e algo que já está presente, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode mudar até no título na primeira slide lá, que está lá, escatologia futura, aí ressurreição. Eu estava pensando, é uma coisa que a gente pode mudar e tirar o futuro, porque se essa tensão ela está, de algum modo, já entrelaçada, nós aguardamos, porém nós já estamos desfrutando dessa glória de não passar pelo julgamento, por exemplo, de saber, de ter a certeza de que não seremos confundidos nós, então nós podemos, para comunicar mais, só pôr ali, escatologia, ressurreição. E uma coisa que eu estava pensando, né, quando eu estava tomando banho, um exemplo disso. Aqui, essa semana, a gente fez a troca das duas operadoras, né? Saímos da Vivo para ir para a Oi, para a internet. E aí eu estava pensando assim, pô, na Vivo, eu estava num período passado, ou numa vida, uma natureza velha, uma velha natureza, e agora passamos para a nova natureza, que é a Oi. No entanto, eu ainda estou vivendo por uns 3 ou 4 dias, estou vivendo num período de que o protocolo ainda não está pronto. Estou passando pela transição, pela portabilidade. Porém, eu não faço nada nesse período. Está sendo feito. E eu tenho a certeza que vai estar pronto daqui a uns dias sem eu precisar fazer nada. Estava pensando, isso é um exemplo. Isso é um exemplo dessa tensão que a gente vive. Eu não faço nada nesse período para mexer os pauzinhos com a portabilidade. Ela já vai ser feita, né, automaticamente. Então, eu já vou entrar nesse novo plano, né, nessa nova era de uma internet melhor. E é o que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos passando por um período que é a nossa vida, né, terrena. Temos que enfrentar algumas dificuldades nesse período, que são inevitáveis. Jesus vai dizer, essas coisas são inevitáveis. Né? O mundo ele está repleto o mundo também sofre com os pecados e com as consequências do pecado. E aí vem os sofrimentos, tribulações e tantas outras coisas que acontecem, né? Porém, chegará o dia que nós iremos diretamente para um lugar de glória, para uma nova era, para uma internet melhor, onde a gente não vai sofrer essas coisas que aqui a gente sofre. O texto vai falar mais para frente sobre isso. E aí, sem precisar passar por um julgamento, por alguma coisa que você vai demonstrar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso eu mereço isso. Não. A questão não está em você. O porquê disso não está em nós. Está naquele que a gente viu no começo da escatologia inaugurada. Por causa daquilo que ele fez, nós estaremos, então, na glória. Eu acho que eu tava pensando nisso no banho, é um bom exemplo para usar. Não sei se entenderam ou se gostaram, mas acho que tem alguma coisa relacionada. E aí eu deixo com vocês. A analogia faz sentido para vocês? Ou seja, pelo menos o que passou para mim é que nós vivemos um período de transição no qual algo é planejado fora de nós e, de certa maneira, também é executado e nós apenas transitamos, né, na segurança de que todo o planejamento e a execução
para essa transição já está pronto, já está garantido que não depende de nós. Eu acho que isso que destaca aí, que para além disso aí, como toda analogia ela tem suas limitações, a gente pode cair em contradições, né? Porque vivo ou oi não são essas coisas. Mas assim, dizer isso, ou seja, há um planejamento para essa transição que repousa no plano de Deus, nos é dado ou nos é trazido ao conhecimento, né? A palavra nos revela isso nas suas escrituras, o contrato dessa transição está na escritura, né? E não depende, digamos, de um estado meritocrático de cada um de nós, né? Mas totalmente da parte de Deus, né? É Ele quem planeja e executa. Podemos avançar? Ixi, não ficou legal. Vou tentar botar maior. E tentar ver se fica um pouquinho maior aqui para a leitura, né? Qual é o resumo que nós temos lá no nosso caderno acerca disso? Deixa eu fazer ficar maior. A Escritura ensina que o que do ser humano está na tumba, ou seja, o corpo, isso ressuscitará. A identidade entre o corpo ressurreto com o corpo da vida terrena, de algum modo, está implícita no termo ressurreição. Assim como Jesus ressurreto era a mesma pessoa que o Jesus crucificado, e assim foi reconhecido pelos seus discípulos, assim também os mortos ressuscitados serão as mesmas pessoas que viveram anteriormente na terra. Uma continuidade existe entre o corpo natural e o corpo ressuscitado daquele que ressuscitou. Então, eu até marquei para mim, né? Existe alguma coisa que é do campo da continuidade. Alguma coisa continua, né? Uma parte do que hoje nós conhecemos, do nosso ser, da nossa identidade, da nossa personalidade, isso tem continuidade. Uma outra questão, né, uma outra parte, uma outra esfera, outra dimensão da nossa existência, isso é descontinuado, né? Vamos ver aqui do que se trata. Ele continua. Entretanto, há também uma descontinuidade entre o corpo natural e o corpo ressuscitado dos crentes. Assim como o corpo Nossa, deixa eu ler aqui no original. Cadê? Isso. Assim como o corpo ressurreto de Jesus era um corpo glorioso, assim também o corpo de humilhação do cristão será transformado para ser semelhante ao corpo glorioso de Jesus. E aí Filipenses 3, 21. Né? Tem o texto aí na mão, Richards? Não, mas dá para pegar aqui no Google. Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo, vou ler do 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao nosso corpo da sua glória. Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Isso aí. Então,
há uma descontinuidade entre o corpo carnal, o corpo de humilhação, um corpo que sofre, né? Portanto, as consequências do pecado, né? Embora não dominado pelo pecado, nós sofremos as consequências do pecado, né? Doenças, envelhecimento, fragilidade, degeneração física, força, né? Tudo isso que se torna, né, um caminhar em direção à própria morte, são marcas do pecado em nós. Estas marcas serão deixadas para trás, aquilo que o apóstolo João diz lá em Apocalipse, né? Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas, né, foram velhas, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, nessa novidade de vida na ressurreição, essa é a parte que será descontinuada. Continuando aqui o nosso texto, essa transformação do corpo do cristão é necessária, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso o apóstolo Paulo está trazendo lá no versículo 50 deste capítulo de Coríntios, na 1 Coríntios 15. Devido à queda da humanidade em pecado, o corpo natural está agora sujeito aos efeitos da queda, como eu falei. Pecado, fraqueza, doença, envelhecimento, morte. E essa situação chegará ao fim na ressurreição. Então, basicamente, isso ali é o nosso texto. Tranquilo? Penso, pergunto também, acho que não há dúvidas, né, entre nós quanto essa continuidade e a descontinuidade, né? Se tiver, por favor, gente, manifestem aí. Aí nós temos aqui em 1 Coríntios 15, pois não? Não, só ia dizer que não, tá tranquilo, pode ir adiante. Isso. 1 Coríntios 15, nós temos ainda algumas etapas, né, que são tratadas aqui. O que é semeado corruptível ressuscita incorruptível, já não mais será sujeito a doença ou decadência. Essa distinção, se não me engano, ela está aqui a partir do versículo. Deixa eu pegar aqui. Sim. Se vocês pegarem em 1 Coríntios, a partir do versículo 35, né, alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Né? E em que corpo vem, insensato? O que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Né? E quando você semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão. Interessante, o apóstolo Paulo faz essa analogia da semeadura. Né? Você não põe a árvore inteira no chão, você põe a semente. Né? E depois, quando ela gera, né, ali naquela semente tem a continuidade da vida da árvore. Isso que ele quer trazer. Ou seja, ela continua sendo uma árvore, só que agora muito mais esplendorosa, né, frondosa, que produz vida em si mesma. Aí ele continua no versículo 37, né? Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o grão como o de trigo ou de qualquer outra semente. 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, e a outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais, outra dos corpos terrestres. Tá? E aí ele vai falando da diferença de glória em glória. No versículo 42 e 43 ele começa aqui então. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção, ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um espiritual. Né? Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, porém, é espírito vivificante.
Bom, só a gente vai voltar aqui de novo, mas só para ver alguns, são 6 pontos que ele traz, né? Sobre a corruptibilidade do nosso corpo atual para a incorruptibilidade do corpo futuro. Eu acho que é nesse ponto que o Richard, né, tinha dito antes, né, dessa tensão, que a gente traz e coloca esse tema, né, aí, a escatologia inaugurada e a escatologia futura. Por que futura? Porque há essa descontinuidade entre o presente e aquilo que está na promessa, né, nessa realidade. Embora não tenhamos dúvida, mas há uma distinção. Então, essa incorruptibilidade faz parte da nossa vida futura. Já no Erison, Oi. eu fico com uma dúvida. Quando ele falou dessa parte de, né, para uma árvore nascer, ela tem que morrer, né? Certo. A semente que vai dar origem a ela. Eu não consigo compreender bem como será com as pessoas que ainda não faleceram quando Jesus vier. Certo. Ele Porque eu traz. Pois entendo não. que em eu falecendo, depois o meu corpo ressuscitará de forma incorruptível, conforme diz a Bíblia. Mas e as pessoas que ainda não morreram? Eu tenho essa dúvida. Paulo fala aqui. Deixa eu achar qual é o versículo. Acho que Versículo 50, a partir dos 50, né? Pois não. Fala, Richard. eu ia falar que em 1 Tessalonicenses, acho que 4, tem um texto muito interessante. E ele dá essa sequência, e ele fala um pouco disso. Vou procurar aqui, depois eu... Isso. Quando vai dizer aqui, no versículo 51, eu vos digo um mistério. E aí entra um primeiro ponto que a gente começa, ou que a gente talvez vai criar vai chegar num bloqueio, né, Cláudia? No versículo 51 de 1 Coríntios 15, vai falar assim, ó, eu vou dizer para vocês um mistério. Não é que ele pretenda revelar, ele está declarando, ele está testemunhando de um mistério. Mistério na Bíblia também se aplica à presença real de Cristo na ceia, né? E qual é o perigo de você tentar desvendar ou elucidar racionalmente um mistério? Você pode incorrer em, em heresia ou erro doutrinário, né? Que é o que acontece, o que nós afirmamos, né, estar acontecendo quando se fala, olhando para a Santa Ceia, você diz assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e ali você olha e vê carnalmente, né, pão e vinho, mas ainda assim está na palavra de Cristo, isto é o meu corpo e é o meu sangue. O que é isso? Paulo vai dizer, isso é um mistério. Tá? Então, mistérios são coisas que nós não apreendemos na sua plenitude. Mas Paulo traz aqui uma declaração, ele faz um testemunho. Versículo 51. Vou dizer para vocês um mistério. Nem todos dormiremos. E lembrando que a palavra dormir, pelo apóstolo Paulo, ela sempre trazida aqui nesse contexto, ela está relacionada à morte física. Tá? Nem todos dormiremos, mas seremos transformados, todos nós, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, aquilo que hoje nós vivemos, dentro dessa nossa condição, né, os que estão vivos, de certo modo, pelo menos é essa a minha dedução. Claro, o Richard vai trazer o texto de Tessalonicenses. Mas é como se, de um imediato, né, um momento rápido, sim, está trazendo ali o texto. Essa corruptibilidade, ou isso que hoje marca a nossa condição humana, fosse sugado. Eu penso dessa maneira. É sugado tudo isso que hoje marca a nossa condição de mortais. Né? O texto aqui que o Richard traz, deixa eu pegá-lo aqui para a gente ler. Tessalonicenses, né? Para mim não está querendo abrir. Aqui. 4, 13 e 14. Está bem pequenininho. Deixa eu jogar aqui na outra tela. Tessalonicenses 4, 13 e 14.
pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. 17 e 18, né? Isso, tá aqui o texto. Eu acho que ele não entra no detalhe de como acontecerá essa transformação, né? Apenas nos dá a entender aqui pela palavra de Paulo aos Coríntios, que essa corruptibilidade, o que nos dá o caráter de seres mortais, isso será extirpado, né? De um modo imediato. E, de novo, entra no ponto do mistério. O que eu penso disso aqui, Cláudia, e o que eu reparto, de novo eu volto para o tema da não ser confundidos, né? O Senhor conhece aqueles que o amam e lhe confessam. Por isso não haverá confusão, no sentido de ter que primeiro passar pela morte para então acontecer essa distinção, essa separação, né? Esse expurgo da corrupção causada pelo pecado, mas isso vai acontecer de maneira imediata, né? E de maneira misteriosa, ou seja, como é o procedimento passo a passo, isso aí eu, de fato, eu não tenho essa questão. Como a gente olha, nós olhamos por esse texto, seremos transformados, né, por uma ação, essa ação milagrosa ou misteriosa de Deus. Você tem outras leituras, Cláudia, a esse assunto? Não, queria só ouvir a visão, a forma que vocês enxergam mesmo. Aham. Então é desse modo, é como se vivo caminhando, né? Paulo usa essa linguagem que é o que ele chega mais perto, né? Eu falo sempre também isso com relação ao testemunho de João lá em Apocalipse, né? Como é que se explica uma coisa que a razão humana não consegue apreender na sua plenitude? Você usa analogias, né? Então é algo tão fantástico como abrir e fechar os olhos, você nem percebeu que o Richard está falando da transição, né? Esqueci o nome do termo técnico, mas essa transição do estado de corrupção para esse estado de glória, né? Algo imediato, algo que quebra a barreira do tempo, da cronos, né? Mas acontece como num instante, o kairos de Deus. Tá? Segundo ponto, o que é semeado em desonra ressuscita em glória. Já não terá mais a desonra de ser sepultado, mas será glorificado, radiante e brilhante como o corpo glorificado de Cristo. Aqui, de novo, volta aquela visão que Pedro teve, né, lá no monte, juntamente com Tiago e João, né? É uma manifestação dessa glória de Deus presente, ou seja, aquilo que é pecaminoso não suporta olhar, e por essa razão ele tem que ser extirpado, né? Ali Pedro, Tiago e João permaneceram vivos. Mas sempre que essa glória de Deus ela é revelada na Escritura, desde o Antigo Testamento, né, quando Moisés pede, né, para que veja, né, para ver Deus mais face a face, é dito isso: olha, você não suporta a minha glória, porque você está em estado de queda, né? E mesmo depois, quando ele olha para Deus pelas costas de Deus, né, quando Deus já havia passado, o texto nos diz isso, ele volta para o acampamento e é solicitado que ele
se cobrisse, né? Pois o corpo, o rosto de Moisés reluzia a glória de Deus, algo que o povo ali no arraial não suportava ver. De novo mostra esse contraste entre o estado de glória e a condição pecadora, né? As duas coisas não podem manter-se, né? Ou acontecer ou permanecer juntas. Então, uma é eliminada. Terceiro ponto. O que é semeado em fraqueza ressuscita em poder. As fraquezas que fazem as pessoas cansarem e precisarem de descanso não os envolverão mais. O que é semeado corpo natural ressuscita corpo espiritual, ou seja, ele não funcionará mais conforme os seus instintos naturais, mas viverá completamente sob o poder e direção do Espírito Santo. Aqui me ocorre, não sei se também a vocês, mas eu faço um link entre esta expressão aqui os instintos naturais. Eu faço um link disso com os eventos de Mateus 22. Mateus 22, eu gostaria de ler para vocês. Mateus 22, Jesus se encontra com os saduceus. Quem lembra de memória esse encontro de Jesus com os saduceus? Quando eles perguntam sobre a ressurreição. Alguém lembra? Enquanto eu encontro aqui. Esse texto, esse encontro de Jesus com os saduceus também é narrado lá em Marcos capítulo 12 e em Lucas capítulo 20, né? E é dito assim, ó, aproximaram-se alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Ou seja, os saduceus defendiam um ponto de vista, uma doutrina acerca de vida após a morte, em que não havia o conceito de ressurreição como a Escritura mostra, né? Mas apesar disso, eles perguntam a Jesus: se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Isso ele faz uma narrativa da história, né? Esse é um ordenamento do Antigo Testamento. E aí eles criam uma história, um fato fictício. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu e não deixou descendente. Deixou a sua mulher, então, como viúva, ao irmão seguinte. O mesmo sucedeu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Ou seja, todos os irmãos morreram. Nenhum deles deixou para essa mulher herdeiro. Tá? Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa? Porque todos a desposaram. Né? Ao que respondeu Jesus para eles: vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não têm lido o que o próprio Deus declarou a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E ouvindo isso, todos se maravilhavam com seu modo de ensinar. E os saduceus ficaram quietinhos, né? Pararam de perguntar. Ou seja, quanto ao pensamento deles, de não haver ou de impor, né, uma outra perspectiva acerca da ressurreição, Jesus deixa claramente que Deus é Deus de vivos, ou seja, fala de uma continuidade, de uma personalidade em união, em continuidade, quando ele fala de Abraão, de Isaque, de Jacó,
pessoas que no seu corpo estavam sepultadas, né? Mas que essa vida, ou cuja pessoalidade, né, essa identificação desse indivíduo, continuava para a eternidade, quando há esse reconhecimento de Deus. Portanto, quando Jesus traz aqui esse aspecto para os saduceus, eu olho aqui nesse ponto, né, dessa não funcionará mais conforme os instintos naturais, de que as pessoas não mais se verão dentro das relações de casamento, de familiaridade, né, ou necessidade sexual, como faz parte dessa nossa condição atual, né? É que Jesus fala, serão como anjos, né? Qual é a distinção que eu vejo entre hoje os anjos, né, e nós na ressurreição? A distinção que eu vejo, que é claro aqui, anjos são seres celestiais, possuem uma pessoalidade, ou seja, o anjo Gabriel e outros anjos, o arcanjo Miguel, são dados essa diferenciação entre eles, né? Mas como seres celestiais, eles não possuem corpo, né? Não tem a matéria física, o corpo material, como o nosso Senhor Jesus tem, né? Nós, de maneira semelhante a Cristo, ressuscitaremos corpo e espírito unidos, manteremos essa unidade, né? Então essa é a distinção entre nós e os anjos na ressurreição. Contudo, o que há de semelhante? Os anjos nos céus vivem para sempre junto de Deus, o servem e não têm entre si essa necessidade de uma vida conjugal, como é um ordenamento que Deus estabeleceu aos seres humanos desde o Jardim do Éden, né? Então, vontades ou necessidades da biologia não farão parte dessa condição na eternidade. Isso que eu vejo aqui nesse aspecto de instintos naturais como elementos distintivos entre o corpo corruptível, a nossa condição atual, para a condição futura. A natureza mortal será vestida de imortalidade, não estará sujeito à morte, né? E, por fim, o corpo do cristão que agora carrega a imagem do que é terreno, então terá a imagem de Cristo. Tá? Esses são os 6 elementos que estão disponíveis aqui no texto, né, dos versículos 42 até o versículo 49, até o 50, de Mateus, de 1 Coríntios 15, que mostram essa relação de descontinuidade, né, entre o corpo atual para o corpo futuro. Certo? Alguém, por favor, palavra? Eu só ia ter um comentário em cima acho que do ponto 5, que fala de estar sujeito à morte, isso. A imortalidade, né? Não sei se foi o livro que brevemente teve um destaque, eu acho que num comentário, falando de algumas outras teologias, alguns outros pensamentos sobre a ressurreição, que pelos momentos que se destacam, né, de como se encaminhar esse momento do fim, e aí milenarismo, e outros, tribulação, período pós-tribulação, enfim, desses pensamentos, a ideia de 2 ou 3 ressurreições, né, momentos, né, de que há uma tribulação, depois, enfim, desses critérios que se usam. E é até meio lógico esse não estará sujeito à morte, pois se não há pecado, então não há morte. Mas é importante destacar isso, né? Que quando o texto fala sobre ressurreição, ele quer destacar que é uma só ressurreição. Se o corpo ele vai ressuscitar, então ele não vai mais estar sujeito a ter que passar por isso de novo. Vai ter uma só
um só momento desse. Charles, Sim. você pode me explicar de novo? Eu não entendi, não. Eu fiquei querendo entender, mas não consegui, não. De modo. Vamos ver. É, Deixa eu ver se eu encontro aqui o ponto onde está se discutindo isso. isso. O ponto é a questão da quantidade de ressurreições. Pelo pensamento. Só quem ia falar? Não, eu entendi isso daí, eu não entendi a explicação. Vai mais na questão lógica disso, de reafirmar que é só uma ressurreição. Deu uma enrolação para reafirmar isso. Tá. Alguns textos que, se a gente olha para Romanos, ele fala de uma antecipação ou de uma ressurreição, que nós entendemos de primeira ressurreição, que é a ressurreição pelo batismo. Né? Romanos capítulo 6 fala: todos nós que nele cremos já ressuscitamos com Cristo nessa novidade de vida. Então é uma visão de ressurreição que eu chamo que ela está em potência, né? Por quanto nós ainda sofremos com as marcas da natureza corrupta, certo? Mas acontece, segundo Paulo, segundo a narrativa do apóstolo Paulo, especialmente em Romanos 6 e Romanos 8, que por causa do batismo nós já desfrutamos dessa ressurreição antecipada por causa de Cristo, ou semelhante a Cristo. Tá? É como se Deus visse em nós essa nova natureza, em detrimento, ou seja, a despeito da nossa condição de humanos, de carnais, Deus já vê em nós essa nova natureza por causa de Cristo. Tá? Contudo, essa não é a realidade final. Tá? A realidade final é dessa ressurreição, ou dessa, não sei se posso dizer expurgo, mas é que essa retirada, tentando conciliar tanto a ressurreição dos mortos, quanto a transformação dos vivos no dia da revelação final de Cristo. Né? É o que a Cláudia colocou e está ali em 1 Coríntios 15. Essa nova condição, né, incorruptível, nós a veremos e nós entendemos. Marca, de fato, a ressurreição derradeira ou plena. Né? A ressurreição plena. O que acontece é que alguns, em torno dessa discussão de milenismo, né, de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, trazem ou causam, trazem e discutem a possibilidade ou interpretam ressurreições parciais, né? Ou de um primeiro grupo. Quando se fala de arrebatamento, acho que é o próximo tema, Richard, que fala sobre arrebatamento. A gente pode discutir isso em arrebatamento. Eu sei que a Record tem aí uma novela que fala sobre Apocalipse, trabalha um pouco esse assunto. Quem já assistiu aqueles filmes Deixados para Trás, lá dos anos 80, 90 também, fala bastante sobre isso. E tem ali naquele filme, nessa doutrina, bastante equívoco doutrinário. Tá? E acho que até fica a dica aí, quem quiser assistir, aí, fazer uma série, para a gente entender que como que aquelas doutrinas, especialmente nossa geração, né, dos anos 90, que passou por esses filmes, via isso em Sessão da Tarde, ou uma difusão dessas doutrinas, acabou talvez inculcando isso, né, essa série de ensinamentos acerca de arrebatamento, acerca desse tema deixados para trás. Né? E que a gente vai dizer, isso não tem como ser conciliado com o testemunho bíblico. A gente vai ver isso mais à frente. Né? Então, ressurreição em potência, ou seja, é o que acontece agora. Pelo batismo,
nós somos vistos por Deus como já ressuscitados, pessoas que não estão passíveis da condenação, nós já falamos isso. Mas, de maneira plena, essa ressurreição ela acontecerá somente no dia da manifestação visível de Cristo, seu segundo advento, né? E não mais em outro evento, né? Lá, nesse dia, corpo que está sepultado será unido ao seu espírito, corpo que está vivo, né, ou não está sepultado, corpo vivo, será expurgado a sua corruptibilidade, a sua corrupção, e ficará também semelhante ao outro, né, em um estado de glória, estado do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Por isso nós afirmamos, há uma única ressurreição na sua plenitude. Tá? Mas a linguagem bíblica, a linguagem paulina, né, nas cartas, elas nos permitem falar hoje de uma ressurreição em potência, que é o que nós temos por causa do batismo. É isso, moço? É isso. Obrigado pela explicação. Cláudia, ajudei? Compliquei? Uhum, ok, obrigada. Então vamos lá. Gente, vou fazer a perguntinha. 8h40. Nós damos uma pausa, pegamos a sequência do texto. Deixa eu ver o que nós temos mais à frente. Não, vou fazer a leitura aqui. Nós já tocamos, na verdade lemos, né, o que eu falei um pouco mais à frente, o versículo 42. E aí a gente já vai fechar o último aspecto doutrinário aqui. Assim está escrito que o primeiro homem se tornou ser vivente, mas o último é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. Então, o versículo 35 até o 50, acho que é a segunda parte que eu tenho, nós já começamos a conversar aqui. Né? Aqui, eis que eu vou revelar a vocês um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num só momento. Num só momento. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, né, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Portanto, né, a ressurreição de Cristo é tanto a causa como a garantia da ressurreição dos cristãos. A ressurreição de Cristo é as primícias, né? A primeira parte da colheita final, garantindo que aqueles que estão nele também irão ressuscitar dentre os mortos. Através do batismo, o cristão já ressuscitou para a vida eterna, assim assegurado da ressurreição corpórea. O habitar do Espírito Santo que foi dado no batismo é o penhor que assegura a ressurreição futura do cristão. Da mesma forma, o corpo e o sangue de Cristo na ceia do Senhor são uma antecipação das bênçãos escatológicas futuras. Tá? Querem pegar algum desses textos aqui para a gente... Pegar alguns desses textos aqui para a gente confirmar, ou de certa maneira está claro? Nós viemos conversando isso, né? Como eu falei de penhor, né, a garantia de que seremos ressuscitados para essa vida eterna. A garantia é a confissão que nós hoje fazemos sobre a nossa fé em Cristo Jesus. Né? Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não.
Por exemplo, assim, e a pessoa que se batiza por batizar? Primeiro que tá Que é brincando quando com coisa séria. porque assim, porque às vezes o senhor falou aí, é o batismo, né? Em relação ao batismo, mas é aquela pessoa que vai lá diante do altar, se batiza, assim, simplesmente por batizar, mas não é cristão, ele não tem aquela fé. Aí, no caso, ele será condenado também, é isso? Nós dialogamos, e até vou ver se eu posso tocar nesse ponto. Um outro momento nós conversamos aqui num dos outros estudos, que há também aqueles que são salvos, ainda que não passem pelo batismo, né? E o Ah, exemplo sim. mais gritante, né, que nós temos disso é Lucas capítulo 22, se não me engano, que eu gosto de chamar o paradigma da cruz, né? O ladrão que, ao confessar a fé em Jesus, é aceito por Cristo, mesmo sem passar pelo batismo, porque ele, né, foi tocado e ele confessou, creu em Cristo Jesus como Senhor e Deus, né, e confessou isso. E o Senhor o aceitou por causa da sua confissão de fé. O Ah, tá. batismo, Então, né, o batismo é um chamado e aí nós dizemos, é uma ação de Deus que opera a fé salvadora, tá? Independente digamos, dos nossos méritos. Por isso nós batizamos crianças também, né? Porém, chega a um certo ponto em que é possível ao ser humano rejeitar esse dom do batismo, ou esse dom da fé. E aí entra o ponto. A fé, ela se revela pelas obras. Tá? Como assim, pastor, a fé se revela pelas obras? Bom, Tiago nos deixa bem claro isso, entre que a fé sem obras é morta. Então, a materialização da fé na vida cotidiana são as nossas ações, nosso testemunho, ou seja, o nosso falar e também pelo nosso agir. Né? Então, alguém que vai ao batismo, né, e se submete a uma ação batismal, como a gente, usando a expressão do próprio Paulo aqui, né, está fazendo de Deus um mentiroso. Se ele faz aquilo apenas por um hábito externo, sem crer. Está fazendo de Deus um mentiroso. Quando pressupõe que ali não há fé, que não há poder, que não há ação de Deus. Porque o próprio Deus diz que ele está agindo, né, através da água, através da ação do Espírito Santo. Deus afirma isso. O próprio Jesus afirma isso. Né? O batismo salva vocês, como no Antigo Testamento, pelas águas, sobreviveu. Né? Deus guardou, concedeu vida para Noé e sua família. Também agora vocês, diz o apóstolo Pedro, por meio do batismo, são salvos por Deus. Então Deus está agindo através da água e a ação do Espírito Santo. Então, essa fé operada por Deus, ela pode ser rejeitada por esse indivíduo. Né? E é essa rejeição que se torna para ele, vamos pegar aqui o último texto para bater agora o martelo, João 3,17. Né? Aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Alguém que vai ao batismo e depois do batismo blasfema, ou brinca, ou zomba, né, com esse Deus, ou do seu poder e da sua ação, ele está rejeitando. Né? Portanto, as suas obras não dão testemunho, não são condizentes com o batismo que ele recebeu. E por essa razão, há juízo, há condenação. entendi. Tá? Obrigada. Por nada. O Espírito Santo, então, habita, né? É a garantia de que nós seremos ressuscitados. Então, no batismo e por causa do batismo, nós podemos ver isso, mas numa questão de, após, né, a partir do batismo, eu viver essa fé, eu dar esse testemunho. Tá? Essas coisas estão interligadas, não tem como ser separadas. Tá? Por fim, aqui fala também dessa bênção que nós recebemos na Santa Ceia.
Jesus fala que há de tomar conosco, né, na glória eterna, a ceia de novo, né, a ceia com todos aqueles que creem nele. Então, nós, na celebração ou na comunhão da Santa Ceia, temos essa antecipação da bênção futura, quando Jesus fala lá, Mateus 26, 29, também Paulo ensina isso lá em Coríntios 11, 26. Eu estava com outro hino na cabeça. Agora eu peguei. Explodiu Jesus, Senhor. Aleluia. Anjos, homens com temor. Aleluia. Erguem sua voz aos céus. Aleluia. Aclamando nosso Deus. Aleluia. Vive em glória o Salvador. Aleluia. Onde a morte o teu horror. Aleluia. Deus nos redimiu na cruz. Aleluia. A Satã venceu Jesus. Aleluia. Deus nos salva por amor. Aleluia. Jesus Cristo é vencedor. Aleluia. Pois a morte destruiu. Aleluia. Com poder o céu abriu. Aleluia. Nós sigamos a Jesus. Aleluia. Em seus passos nos conduz. Aleluia. Pois com ele irão os seus. Aleluia. Pela cruz, a morte, os céus. Aleluia. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por tua palavra tão rica, poderosa, ser esse pilar sobre o qual nós vivemos, nós compartilhamos a boa nova da reconciliação na certeza de uma ressurreição plena. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por nos dar de modo antecipado parte desse estado de graça, de ressurreição, que é vivermos ou sentirmos a Tua presença, o Teu Espírito e esta comunhão contigo que nós recebemos na Santa Ceia, recebemos, Senhor, no batismo, que recebemos, Senhor, ao ouvir a Tua palavra pregada aos nossos ouvidos e corações. Também pedimos, Senhor Deus, que conserve esta mensagem viva de reconciliação, de restauração, de uma transição, ó Deus, desse estado de lamento, de corruptibilidade, para um novo estado onde a morte não terá mais poder, onde o pecado não deixará mais em nós as marcas que hoje
de maneira direta ou indireta, Ele nos deixa. Ele ainda faz com que nós soframos na carne, no nosso espírito, as dores de alguém que vive já agora a antecipação da eternidade, mas lamentando, Senhor, despedidas e tristezas de pessoas que caem, que abandonam a fé, que rejeitam o presente precioso que Tu nos dás. Senhor Deus e Pai querido, ajuda cada um de nós, em nosso lugar de fala, em nosso lugar de experiência, podermos testemunhar como testemunharam cristãos que viveram antes de nós, que militaram, que combateram o bom combate da fé e que por fim, Senhor, estão contigo na glória. A nós que ainda almejamos esse dia, que almejamos esse momento, permita-nos, Senhor, estarmos bem firmados, bem assentados nas doutrinas que nos identificam como teus filhos, como teus herdeiros. Nessas doutrinas, Senhor, que não nos deixam confundidos no dia do juízo final. Senhor Deus e Pai, guarde e conforte os corações e as famílias que vivem hoje, Senhor, tanto a ansiedade em meio a essa pandemia que se espalha, que está disseminada, bem como também, Senhor, daqueles que estão enlutados, de uma ou de outra forma, furtados da companhia, da alegria, da convivência de seus entes queridos. De modo especial, Senhor, colocamos diante de Ti a família da Camila, amiga da nossa irmã Cláudia. Consola o coração dela, de seus entes queridos, em meio à despedida de seu pai, seus familiares, desse Senhor, ó Deus, que faz parte dessa família, que trouxe no tempo que esteve junto momentos de alegria, momentos de aprendizado. Permite aos que ficam, Senhor Deus, ter a segurança nesta mensagem de que todos aqueles que descansam em Ti passam pela morte para um estado de gozo, de alegria e de reencontro na ressurreição. Guarde a cada um de nós, pastores, pregadores, professores, que ensinam a Tua palavra, a reta compreensão e o respeito no ensino desta palavra àqueles que estão ao nosso redor. Guarde o Santo Ministério, Senhor, na Igreja, de modo especial em nossa Igreja Luterana, para que nesses concílios sejam sempre tratados de maneira respeitosa, coerente, de profunda devoção e estudo para esclarecer práticas e ensinos na nossa realidade. Por Teu amado Filho Jesus Cristo, nós agradecemos, pedimos e em Tua palavra confiamos. Tu que nos ensinas com confiança, com segurança, clamarmos e proclamarmos ao mundo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.